Tudo bem, pessoal? Vamos chegando aqui para a nossa live de hoje. As nossas lives a gente vai deixar todas elas no meu canal do YouTube, Dr. Vinícius Benites. Então, quem quiser pode procurar lá, se inscrever no canal. Pessoal, então vamos lá. É o seguinte, hoje o nosso tema vai ser traumatismo raquimedular. A gente vai falar do trauma de coluna, vai abordar o trauma de coluna cervical, o trauma de coluna lombar, todos os tipos de traumas aí que a gente pode sofrer, né? As pessoas aí em acidentes, em uma série de questões. E eu convidei o Dr. Franz Onishi. O Dr. Franz, ele é neurocirurgião, ele é cirurgião de coluna, trabalha lá na Escola Paulista de Medicina. Então, a gente já trabalha junto já há alguns anos, né, Franz? Estamos lá na Sim, escola, Franz, desde 2004 ou 2003, né, Franz? Eu desde isso. 2005, 2006. Então, a gente já está bastante tempo lá na escola. E a gente atua só na área de coluna. Então, só me apresentar para o pessoal que está vindo da página do Franz. Eu sou Vinícius Benites, também neurocirurgião. Franz, o que você pensa da nossa conversa hoje? O que você acha que o traumatismo raquimedular é importante para as pessoas Pô, saberem? bacana, Vinícius. Antes de mais nada, agradecer, né, o seu convite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estão É, ouvindo Eu bem? acho que é interessante, né, a gente poder compartilhar um pouquinho da experiência de cirurgião com o público em geral sobre um tema importante. Né? Os dados mais novos, acho que é difícil de contabilizar corretamente. Eu acho que tem uma subnotificação muito grande nesse tipo de doença, mas o pessoal estima, né, para o pessoal ter uma ideia da importância, da magnitude do problema, eles estimam em torno de 50, né, a incidência por ano, né, por milhão de habitantes. Isso dá no Brasil em torno de mais ou menos uns 10 mil, né, pessoas que têm uma lesão medular decorrente de traumatismo raquimedular. Tem todos os custos envolvidos, né, com a parte de tratamento e de reabilitação. Então, acho que é natural e importante que a gente, né, converse sobre esse tema tão importante do ponto de vista de saúde pública, né, com as pessoas aí. Legal. Você falou um número que é um número grande, né? 10 mil pessoas no Brasil. É muita gente que está envolvida com esse tipo de doença, de problema, né? Só para introduzir o tema, o que é traumatismo raquimedular? Ou TRM, ou traumatismo de coluna? Então, as pessoas sempre escutam falar aqueles casos mais graves, né? Então, é muito comum a pessoa escutar, lembrada de casos que são muito graves, do super-homem, lembram do caso do super-homem, do Christopher Reeve, que teve uma fratura, ficou tetraplégico, né? Ele estava andando a cavalo e teve essa fratura grave. A gente lembra de outros casos aqui no Brasil também, vamos comentar mais para frente. Então, o trauma de coluna é qualquer tipo de traumatismo, seja em acidentes de carro, acidentes de moto, queda de altura, uma série de coisas, e que acometam a coluna vertebral. Esse acometimento da coluna vertebral, ele pode ser só da parte óssea, né, da estrutura da coluna, parte óssea, ligamentar, etc. Mas ela pode acometer também algo que é muito importante, que está dentro da coluna, que é a medula. A medula espinhal, que não tem nada a ver com medula óssea, isso também é uma confusão muito frequente que a gente escuta. Medula óssea não tem nada a ver com isso. Medula óssea é a parte que está dentro dos ossos, que produz sangue. Nada a ver com isso. Essa é a medula espinhal. É aquela medula que transporta todas as informações nervosas que vêm do cérebro e vão passar aí para os braços e para as pernas. Então, por isso que é extremamente importante. Qualquer lesão nela, qualquer machucado na medula, pode causar aí um problema abaixo do nível onde teve a lesão. Então, a pessoa que teve uma lesão na cervical, por exemplo, ela pode ter um acometimento de todos os membros para baixo, ou seja, dos braços e das pernas, que é o que a gente chama de tetra, né? Tetraparesia ou tetraplegia. Uma pessoa que tem uma lesão na medula, na região torácica ou na região lombar, ela pode ter um acometimento aí de pernas e ficar sem andar, que é o que a gente chama de paraplegia ou paraparesia, que é uma perda importante de força. Então, esse tema ele é muito interessante porque ele aborda não só as questões relacionadas à parte óssea, que é muito comum, mas também relacionadas à parte da medula, que talvez seja a coisa mais importante que a gente tenha, que é conseguir movimentar o nosso corpo, né? Conseguir controlar os nossos membros. Tá? Então, esse é o tema de hoje, é o traumatismo de coluna e todas as variantes que a gente tem, todas as coisas que são importantes sobre esse tema. Franz, me fala um pouquinho sobre as situações mais comuns que a gente tem
de traumatismo? Quando que as pessoas sofrem esse traumatismo? Em que situações? Vinícius, é uma pergunta muito boa, né? A gente tem constatado na prática geral que os acidentes automobilísticos eles acabam sendo o carro-chefe, né, dos pacientes que têm lesão. E eu, né, citaria como o fator principal as quedas de moto, né? São situações que deixam a pessoa mais vulnerável, né? Dentro de um carro, a pessoa tem uma certa proteção, né? Mas a moto, realmente, a pessoa fica com o corpo muito livre. Então, a gente observa isso aí, primeiro as quedas de moto, depois as quedas de altura também. Né, pessoas que eventualmente estão fazendo ou trabalho, ou alguma atividade em altura maior, né, eventualmente têm quedas e acabam fraturando, lesando tanto a estrutura óssea que você falou, eventualmente a estrutura neurológica também, né, que fica protegida por essa estrutura óssea. Infelizmente, grande parte desses casos acabam evoluindo, né, com o dano da parte neurológica. Né? Uhum. É claro que a gente não pode negligenciar também, principalmente em países mais envolvidos, o papel de lesões associadas ao esporte também. Eles costumam aparecer em termos de incidência em quarto ou quinto lugar, né? E aí, provavelmente você deve falar, você tem uma experiência com esportistas aí também, né, Vinícius? Sim. Né? Que eles estão sujeitos também. É claro que aí a gente tem que trabalhar com essa parte de proteção, inclusive nessas atividades aí, né? Tanto laborativas quanto, né, envolvendo ela, né, o trabalho em altura ou eventualmente esporte também. Sim. E é importante ressaltar, né, Franz, que o que a gente vê no nosso dia a dia é que a grande maioria das pessoas que sofrem esse trauma são pessoas jovens, né? Porque são pessoas jovens, em geral, que andam de moto. Eu vi aí o Dr. Thiago Salati já mandou moto, né? Porque ele é um adorador do motociclismo. E também pessoas que se envolvem em acidentes, por exemplo, em rios, que é o que a gente chama de mergulho em água rasa. É muito comum isso. A pessoa toma uma bebida a mais, fica um pouco alto, um pouco de fogo e vai lá e resolve pular no rio, sem saber se aquele rio, a profundidade dele permite a pessoa saltar no rio. E aí ela pula de ponta, pula de cabeça e bate, às vezes, na pedra ou bate no barranco de areia. E isso aí gera uma lesão muito grave aqui, pode gerar uma lesão muito grave na cervical. Outra situação também comum a região metropolitana, né, aqui em São Paulo, são essas quedas de lajes e envolve em geral pessoas jovens realmente, né? Pessoas que estão se divertindo, fazendo um churrasco, fazendo uso de bebida alcoólica e aí acabam ficando mais suscetíveis a esse tipo de lesão, além também dos acidentes de carro que basicamente envolve pessoas também jovens que gostam de velocidade, né? Então eu ressalto que essa é um tipo de paciente, o mais comum sendo eles os jovens, né? Claro que pessoas com mais idade podem sofrer o mesmo tipo de lesão, lesões graves da mesma forma, mas é que essas pessoas mais velhas, né, mais maduras, elas dificilmente encaram um tipo de atividade mais radical que é propensa para esse tipo de trauma, né? E em relação aos custos, também chama atenção que os custos, em geral, né, de pacientes com trauma raquimedular graves, são custos altíssimos. O primeiro custo é o custo hospitalar, é o quanto a pessoa vai ficar internada e vai gastar no hospital, as complicações que existem, que exigem uma série de demandas do hospital, antibióticos caros, dias de UTI que são caríssimos, cirurgia, etc., que tudo isso vai consumir. E a segunda coisa, o segundo impacto grande, é que muitas das vezes são pessoas que vão perder a sua capacidade de trabalho. E isso aí vai impactar demais, porque são pessoas jovens. Imagina uma pessoa, um homem de 25 anos que sofre um trauma e não pode mais trabalhar, ele fica paraplégico, né? Ele vai viver mais quantos anos? Mais 50, 60, 70 anos? Então são 50, 60, 70 anos que ele vai impactar aí para o sistema de previdência, tudo mais, porque ele não vai conseguir contribuir. Então, ele acaba sendo muito ruim do ponto de vista econômico, tanto de economia pessoal, porque ele não vai conseguir trabalhar e não vai conseguir ter uma renda boa para si próprio, quanto do ponto de vista de saúde pública e de previdência privada e de previdência pública também, né? Previdência social. Então, acho que é um custo importante, a gente tem que falar sobre isso também. E, Franz, em relação à gravidade,
Você consegue dar alguns dados sobre gravidade, os casos mais leves, os casos mais graves, como que acomete a região cervical, o que pode acontecer, quando acomete a região lombar, o que pode acontecer? Pode passar um parâmetro para a gente? Sim, sim. O Vinícius, né? Sobre incidência, a gente tem a coluna cervical, que é uma coluna um pouco mais delicada e bastante móvel, né? Em termos de acometimento, ela costuma ser a mais acometida, né, nos traumas. E logo em seguida, uma região que também está sujeita a uma lesão, né, em traumas é a região que a gente chama de toracolombar, né? E um dos mecanismos que a gente justifica é porque a região torácica é uma região de uma coluna relativamente mais rígida, existe uma transiçãozinha com a coluna lombar que permite uma certa mobilidade também. É uma região que a gente chama que é vulnerável também a traumatismos. Então, primeiro, geralmente é cervical e depois a toracolombar em seguida. Em relação à região cervical, a gente chama atenção para os traumas que acontecem na parte mais superior, na parte mais próxima do crânio. Né? Esses traumatismos eventualmente estão associados com sequelas, inclusive, de vida. Né? As pessoas às vezes não chegam nem no hospital, né? Porque esses traumas acabam fazendo estiramentos de vasos importantes que levam o sangue para o pescoço ou acabam danificando uma região que é importante, né? Que carrega centros vitais do nosso organismo, né? Que seria a região do tronco cerebral. Né? E a pessoa, infelizmente, acaba nem chegando, né? Aos cuidados médicos para poder ser atendido. Né? Na região cervical, como você já bem ressaltou, em casos mais graves, né, você tem a situação de lesão da medula podendo determinar a perda de força dos membros superiores, né, e das pernas também, a chamada tetraplegia. Né? Casos mais leves, que não danificam tanto a parte estrutural, elas podem ser tratadas eventualmente de uma maneira mais simples. Né? Isso a gente vai falar sobre a parte de decisão cirúrgica. Né? De maneira simples, a gente coloca aqui as fraturas, né, que são mais instáveis, que geram uma possibilidade maior de você ter esses alinhamentos, né, dela correr, a gente precisa operar. Né? Aquelas pessoas que têm fraturas menores, né, que fazem com que a pessoa não perca a função estrutural da coluna, a gente pode tentar fazer alguma imobilização externa. No caso, na região cervical, a gente usa colar. O mesmo intuito, o mesmo princípio, a gente usa para a região toracolombar também. Né? Fraturas que elas carregam o risco de instabilidade. Da toracolombar, uma lesão que o pessoal tem, é muito comum, é aquela lesão do chicote. Como que pode acontecer aquele chicote ali na cervical, no acidente de carro? Como que funciona isso? O chicote é uma coisa bastante comum, ela está associada, né, a pacientes que geralmente, né, na verdade, o que gera? Né? Ela gera algumas sequelas neurológicas em pessoas que já têm uma certa predisposição. Né? Geralmente é o tipo de situação que a gente costuma ver pessoas um pouquinho mais velhas. Né? A pessoa leva uma batida de carro por trás, né, um movimento de hiperextensão da coluna, né, faz com que o canal vertebral ele fique um pouquinho menor. As pessoas que já têm uma doença prévia na coluna, geralmente uma artrose, uma protrusão de disco, bico de papagaio, que já faz uma certa compressão da medula, nesse tipo de trauma, né, acaba desandando tudo. Né, e a pessoa, né, como já tem uma certa perda do tamanho natural de onde passa a medula, acaba desenvolvendo déficit, acaba desenvolvendo o sinal neurológico. Né? Então, essa questão do chicote é importante. Né? Pessoas que têm, eventualmente, uma compressão já sabida da medula e tem poucos sintomas, elas têm que ser alertadas que numa situação de estresse maior, como essa situação de uma colisão automobilística, elas podem, eventualmente, piorar, né, agudamente do déficit. Infelizmente, não são todas que melhoram, mesmo com cirurgia. E da região lombar? São traumas comuns também? São comuns. Os traumas da região lombar, geralmente, eles envolvem mecanismos né, de dinâmicos um pouquinho mais fortes. Né? É uma região que é um pouquinho mais robusta. Né? Antigamente, né, na época que a gente tinha os cintos, que eles não pegavam os 3 pontos que eles chamam, né, só tinha o cinto que segurava embaixo da barriga ou subabdominal, a gente tinha uma fratura que ela tinha um padrão de recorrência muito grande, né, chamada de fratura de chance. Né? Tanto é que eles foram mudando e desenvolvendo cintos que protegem mais a região toracolombar. Né? Ela acontece na região toracolombar. Especificamente na região lombar, né, os traumas são um pouquinho mais raros. Né, mas, eventualmente, se são traumas mais graves, né, eles podem determinar o que a gente chama de paraplegia. Né, aquela pessoa que fica com dificuldade para mexer as pernas. Infelizmente, acabam indo junto, né, as funções esfincterianas que a gente fala. Né, são as questões de segurar a parte de urina, controlar o intestino. Então, são pessoas que, eventualmente, precisam fazer cateterismos,
né, a parte de intestino precisa fazer lavagem intestinais eventualmente, precisam fazer o uso de laxantes, né? Então, além do custo econômico que você citou, tem um custo humano muito grande também. A pessoa fica muito judiada, né? A pessoa que tem um traumatismo medular. Sim. Eu vou até citar dois casos, Franz, que são um é um caso muito leve, o outro é um caso bem mais grave, que é para ilustrar para as pessoas que com certeza já ouviram falar, né? Em 2014, todo mundo assistiu a Copa do Mundo. Então, o Neymar, todo mundo lembra, ele sofreu aquela agressão do jogador colombiano nas costas, foi uma joelhada nas costas dele. E a partir dessa joelhada nas costas, ele teve uma fratura de coluna. Ele teve uma fraturinha numa parte da coluna. Só que ele teve uma fratura numa região que não é uma estrutura de muita importância para a proteção do canal onde passa a medula. Então, ele não ficou em risco, por exemplo, de perder movimentos. Isso é a primeira coisa. A outra coisa é que não foi uma fratura que causou uma instabilidade, que deixou a coluna dele instável ou que precisasse de cirurgia. Então, ele teve uma fraturinha numa ponta de osso da coluna, que é uma ponta de osso que tem uma importância, assim, porque ela sustenta alguns músculos ali da região lombar, mas não teve grandes repercussões. Então, bastou ele fazer o uso de um colete durante um período, ficar afastado de atividades com impacto ali naquele período e rapidamente ele se recuperou e voltou a jogar bola normalmente, não teve mais nenhum problema. Então, isso é um caso típico leve, né? Então, é só para vocês entenderem, assim, é um caso que teve uma fratura, né? O caso do Neymar, mas é um caso que evoluiu muito bem porque era uma fratura pequena e no local sem grande perigo. Outro caso que também, com certeza, a grande maioria conhece, é o caso da ginasta, da Laís Souza. A Laís, ela era ginasta, né? Ginástica olímpica, e ela resolveu mudar o esporte. Então, ela foi treinar para as Olimpíadas de Inverno e foi fazer saltos em neve e tudo mais. E num desses treinamentos, ela teve um acidente grave. Ela fez um salto e acabou tendo impacto contra uma árvore. Nesse impacto, foi a energia, né, a quantidade de força envolvida ali é tão alta que ela teve uma lesão gravíssima na região da coluna, bem na região da coluna cervical, bem na transição da cabeça com a coluna cervical. E essa região, ela, como a gente já falou algumas vezes aqui, passa a medula que leva informações de motricidade, né, para a gente mexer as mãos e para a gente mexer as pernas e os pés. E ela teve comprometido, então, toda essa função de movimentação das mãos, dos braços, das pernas e dos pés. Não só da movimentação, mas também da motricidade, da sensibilidade. Então, acaba se perdendo também funções sensitivas, né? Para sentir o toque, sentir o frio, o calor, etc. E as outras funções que a medula carrega, além da motricidade, né? Que é a movimentação, da sensibilidade, que é o sentir, o tato, etc. Tem também a terceira coisa que o Franz falou, que é a medula, ela conduz funções que a gente não controla, como, por exemplo, controlar do xixi, o cocô, não são coisas que a gente tem capacidade de controlar. É uma coisa autonômica, ela é involuntária. E isso também faz parte da função da medula. Então, tudo isso acaba sendo afetado, né? Agora, de se ressaltar que o caso da Laís, ela surpreendeu, acho que qualquer pessoa que entenda a fundo o funcionamento da medula, todo cirurgião de coluna, todo neuro que se envolve com isso, fisioterapeuta, etc., porque ela acabou tendo uma evolução muito boa, muito favorável, que não era esperada. Então, quando a gente vê o tipo de fratura e de lesão da medula que ela sofreu, e quando a gente vê o tanto de progresso que ela teve já até hoje, isso realmente surpreende. Então, isso deixa a gente muito esperançoso de que o tratamento que foi implementado com ela, inicialmente lá nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, ele gerou algum efeito sim, porque ela teve uma resposta que não era esperada. Ela começou a ter movimentos em partes do corpo que realmente, depois de uma lesão como aquela, a gente não espera que a pessoa vá retomar alguma parte motora, funcional.
e ela teve sim uma recuperação e está ainda em contínua recuperação. Eu vejo vídeos dela de vez em quando e tenho visto esse progresso, né? Obviamente que junto de toda a disciplina dela, toda a força de vontade e da estrutura que está envolvida junto com ela, e também da idade dela, obviamente ajuda demais, a condição dela de atleta, tudo isso faz parte dessa melhora, né? Mas ainda assim é surpreendente para a gente. Então, são dois casos só para ilustrar, um caso muito leve e um caso de bastante gravidade, tá? Franz, agora vamos falar de tratamento. Como que se trata essa... Porque são coisas muito diferentes, né? Você tem um caso leve, coluna lombar, um caso leve na coluna cervical, um caso intermediário, um caso grave, um caso que precisa operar, um caso que precisa usar só colete. Como que o tratamento dessas lesões, desses traumatismos? Como que a gente trata no geral? Dá alguns exemplos para a gente entender. Sim. O Vinícius, é uma pergunta legal, né? Que para a gente tentar explicar para o público geral, né, acho que a palavra-chave para a gente determinar o tratamento, né, a gente divide em dois grandes tratamentos, duas linhas de pensamento diferente para tratar. Né? Um delas seria o tratamento clínico, ou seja, que não envolve, né, a necessidade de uma cirurgia. E outro, propriamente, é o tratamento cirúrgico. E o divisor de águas aí, né, o que divide o tratamento clínico do tratamento cirúrgico seria um conceito que a gente chama de instabilidade. Que instabilidade é quando a gente constata, né, de maneira grosseira, que a coluna, o papel dela que desempenha de fazer o suporte da carga mecânica, né, de gerar a proteção para o sistema nervoso, foi perdido. Né? Essa estrutura, né, de segurança é dada pela estrutura óssea e de ligamentos. Se é uma ruptura dessas estruturas, né, a gente perde a estabilidade da coluna, a gente tem que refazer. Né? Então, nos casos que a gente tem instabilidade, né, a gente costuma fazer o tratamento cirúrgico. Né, que busca, é claro, retornar à estabilidade e outro objetivo grande do tratamento cirúrgico seria também a gente tentar recobrar as funções neurológicas do paciente fazendo a descompressão de estruturas que eventualmente estejam comprimidas. A fratura determinou compressão da medula, a gente vai tentar tirar as espículas ósseas, né, o que está gerando a compressão da medula para dar todas as condições necessárias que forem possíveis para uma eventual recuperação espontânea. Né? Nos casos de fraturas menores, que a gente não tem os critérios de instabilidade definidos, a gente costuma usar alguns colares cervicais, né, para fraturas na região cervical, e coletes, né, na região toracolombar ou lombar. Né? Entre eles, a gente pode citar o colete de Puth, o colete de Dewitt, né? E a ideia é a gente imobilizar, né, para controlar um pouquinho a dor e, eventualmente, fraturas menores, elas se consolidam sozinhas, sem necessidade de a gente colocar, né, parafusos hastes, né? Não há necessidade de colocar nesse tipo de caso, porque a gente constata que a imobilização por fora, que a gente chama de imobilização externa, vai ser suficiente para tratar. Legal. Então, casos mais graves podem precisar de cirurgia, tanto para estabilizar a coluna e descomprimir os nervos e a medula. Casos mais leves a gente consegue tratar clinicamente, só dando remédio e usando eventualmente um colete ou um colar, né? Isso é Exato. importante. O papel da cirurgia, né? Só vou falar sobre esse tópico. O papel da cirurgia, ele aparece principalmente nesses casos de maior gravidade, ou para a coluna, né? Para a própria estrutura da coluna, ou quando há uma compressão evidente sobre a medula. A gente tem que, de uma maneira urgente, descomprimir a medula para a gente deixar ela livre e para que ela possa retomar a sua função. Então, isso acho que é extremamente importante a gente ressaltar que a pessoa que sofre uma lesão, ela sofre um traumatismo e que tem uma compressão, ela tem que ser tratada de maneira rápida, porque o tempo que se perde ali, ele pode ser muito, muito grave para o futuro dessa pessoa, pode deixar uma sequela, pode ser um divisor de águas entre deixar essa pessoa voltar a mover os braços, mover as pernas, ou até ela perder esses movimentos por completo. Então, esse timing, esse tempo que se perde tem que ser muito pequeno. Então, entre ter o acidente, ser resgatado com todo cuidado, né, com imobilização, que isso é feito muito bem pelas equipes de SAMU no Brasil todo, pelas equipes de resgate. Depois chega no hospital, rapidamente já faz exames e detectado o problema tem que ser
detectado uma compressão, tem que ser imediatamente operado. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Então, esse é um papel muito importante da cirurgia. E outro papel importante, que já pode aí sim esperar um pouquinho mais, é quando a gente detecta com calma que não tem compressão de medula, não tem compressão de nervos, mas tem uma fratura que precisa de cirurgia, tem uma luxação que precisa de cirurgia. A gente vai lá, programa uma cirurgia, estabiliza essa coluna, devolve a anatomia normal dela e a pessoa vai poder, com certeza, se não tiver tido lesão da medula, voltar à vida normal, inclusive com carga, com carregando peso, né? Obviamente depois de toda a recuperação, fortalecimento, etc., a ter uma vida normal, inclusive com atividades esportivas. Franz, agora eu vou perguntar para você de um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida. É um tema muito legal e que ele vem ganhando importância com o tempo e que as pessoas veem às vezes na mídia, escuta lá no jornal, escuta lá num programa e pensam que aquilo é uma certeza de que vai dar certo, né? Por falar, puxa, escutei falar das células-tronco. Eu falo isso porque eu já vi tragédias em relação às células-tronco, já vi, infelizmente, pessoas que foram enganadas. Né? Eu vou citar aqui o caso de um paciente, atendi há alguns anos atrás, ele teve um caminhoneiro, teve um acidente grave, ficou paraplégico. E aí ele começou a pesquisar na internet, etc. E chegou a um site que falava que teria células-tronco para serem aplicadas na medula lá no México. E ele foi até o México, aplicaram alguma coisa na coluna dele, que eu não sei se era realmente as células-tronco, e acabou que esse paciente fez uma meningite grave, sabe, uma infecção, quase morreu. Então, ele foi, sem dúvida nenhuma, enganado. Então, por isso que eu ressalto essa questão. Mas aí eu queria tomar com você, Franz, sobre a questão das células-tronco. O que você pensa sobre as células-tronco na atualidade? O que a gente pode ter de esperança para células-tronco, né, serem usadas nos pacientes? E o quanto que você acha que ela pode ter uma função, um papel de melhorar essas pessoas? É uma situação, o que deixa um pouco o cirurgião frustrado, né, em termos de tratamento cirúrgico, né, como, né, eu, o Dr. Vinícius, todos eles, assim, é que a gente consegue reconstituir a parte óssea, né, da coluna. Né? O dano, infelizmente, da parte neurológica, ainda não existe um tratamento completamente efetivo. Né? E o que acaba causando necessariamente o maior prejuízo para o paciente é a perda da função neurológica. Né? A pessoa teve uma lesão da medula na coluna cervical, né? Ela fica sem mexer os braços e as pernas, não sente nada. Né? Se ela teve uma lesão na coluna torácica e deixa de mexer as pernas. Então, é uma coisa que deixa todo mundo muito inquieto, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? E a partir de então, muitas linhas de pesquisa estão sendo feitas em relação à regeneração nervosa. E teve esse caso que o Vinícius falou, né, de uma pessoa que teve uma situação que não foi muito adequada, mas tem sempre bastante sérios que têm tentado trabalhar nessa parte daí. O que dificulta um pouco essa progressão, né, é que a célula neuronal ela tem que se especializar, subespecializar, né, bastante. Né? E para você subespecializar uma célula-tronco em célula neuronal, né, o substrato do meio onde ela cresce tem que ser trabalhado também. Não basta colocar só a célula-tronco, né, porque ela não vai ter o estímulo necessário, né, para ela virar novamente medula ou as células neuronais, né, seja ela o corpo da célula, o axônio, ou o corpo, o axônio, que seria o prolongamento da célula neuronal. Né? Só para a pessoa ter um parâmetro, né, é uma das poucas células do corpo humano que ela não se divide. Né? As células da pele estão toda hora se dividindo. Né? As células... Né? E essa é a grande dificuldade, porque o sistema nervoso ele tem uma peculiaridade que torna ele, a mimetização do tecido neurológico mais complicada. Eu pude acompanhar alguns estudos com célula, é um tipo de célula-tronco, né, um pouquinho mais especializada, que pode ser eventualmente da bulbo olfatório, né, e o pessoal consegue fazer uma amplificação em cultura, né, eles colocam no meio pré-definido, eles têm algumas substânciazinhas para pré-diferenciar as células em alguma coisa, né, da linhagem mais neurológica, só vai lá e coloca uma quantidade bastante grande. Mas mesmo assim, os resultados clínicos eles são pequenos ainda. A gente não pode falar que um sucesso absoluto dessa técnica, né? Mas eu creio que como tem muitos centros sérios, né, no mundo inteiro trabalhando,
né? No próprio Japão tem um pesquisador chamado Shinya, né, que mostrou alguns casos, né, em termos de lesão medular, resposta muito boa, né, o quanto realmente não são pacientes que tiveram uma lesão completa, né, mas aparentemente, assim como o caso da Laís, né, que também teve o tratamento especificamente com células pluripotenciais, né, eu acho que o caminho do tratamento dessa parte do dano neurológico, né, que ocorre com as fraturas, né, vai acontecer mais ou menos por esse caminho mesmo, por engenharia de tecidos associada à manipulação de células, né, que podem se diferenciar no tecido neurológico. Então, no final das contas, que na atualidade as células-tronco elas já podem ser utilizadas, elas podem melhorar as pessoas? De maneira prática, Vinícius, uma pergunta bem pragmática, né? Colocar bem claro para a pessoa que está ouvindo aqui, infelizmente a gente não tem ainda evidência para usar célula-tronco, né, em traumatismo. É claro que a expectativa é grande e situações que a ciência no momento não, né, não tem uma resposta rápida e simples, né, geralmente fazem com que as pessoas acabem buscando alternativas que nem sempre são certas. Nesse caso que você citou e foi para o México, né? É uma situação desconfortável, mas o que eu posso dar de alento para as pessoas que eventualmente sofreram um traumatismo raquimedular é que tem muitos centros sérios trabalhando, né, com essa cura, e eu acredito que aos passos largos que a ciência tem corrido, né, eu acho que em poucos anos alguma coisa nova ela vem aparecer sim. Pessoas que perdem a capacidade de se movimentar. Imagina a pessoa que era ativa, dia para noite ela para de movimentar as pernas, ela perde a função das pernas, ou perde a função dos braços e das pernas, e fica presa a uma cadeira de rodas. Então, isso é tudo muito debilitante, né? Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental também, né? São pessoas que acabam sofrendo muito esse impacto dessa mudança abrupta na vida dessas pessoas, né? Então, vão precisar também de um auxílio de fisioterapia, de auxílio eventualmente de outras áreas, porque ela vai perder a função de fazer o xixi, de controle do xixi, então isso aí vai precisar de uma orientação desse aspecto. São pessoas que podem ter mais infecções do que o normal. Então, tudo isso são questões que nos preocupam, né? E são questões que a gente tem que conversar sempre com esses pacientes, explicar direitinho que são casos individualizados, né? Cada um apresenta uma coisa e cada um a gente tem que orientar de uma forma diferente, tá? Isso é em relação ao impacto que essas lesões graves podem causar, né? É uma mudança de vida assim completamente abrupta. Isso é importante a gente ressaltar, tá? E os casos leves, em geral, não vão gerar nenhum tipo de alteração das funções das pessoas, então elas vão poder voltar à normalidade rapidamente depois daquele período breve de recuperação, né? Sim. Você já introduziu, né, Vinícius? Importante, né, esse tratamento que você falou, multidisciplinar, né? São pacientes complexos do ponto de vista de abordagem geral. O único profissional, infelizmente, não vai poder, né, dar a esse paciente todo o conforto que ele precisa, né, todo o alento que ele precisa. Então, fundamental a parte da fisioterapia, né, para evitar, entre outras coisas, né, tentar reabilitar e tornar mais fortes os membros que estão sobrando, né, que não sofreram dano, né, evitar também infecções respiratórias, às vezes a pessoa, principalmente para os tetraplégicos, né, aí a importância da fisioterapia respiratória também para esses pacientes daí. Citaria do nutrólogo, né, para a pessoa não perder muito massa muscular, né, fazer uma dieta específica para pessoas que têm um dano, um déficit de locomoção, um déficit de movimentação, né, para que ela não perca muita proteína, não perca massa magra. Né, citaria o papel importante dos urologistas, né, para essa parte do controle vesical, e não é raro, muitos pacientes complicam, eventualmente até complicam de maneira mais grave, por infecções, né, complicações do trato genito-urinário. Né, o papel importante dos terapeutas ocupacionais, né, é um paciente que, apesar do déficit, principalmente as pessoas, né, paraplégicas, né, e são pessoas, ressalta-se, né, o principal da pessoa, do ser humano, né, acaba sendo a mentalidade, né, a cabeça é completamente perfeita, é claro que se tiver déficit, traumas concomitantes, eventualmente da cabeça e da coluna, podem ser, né, mas as pessoas que têm o trauma puro, né, da região da coluna, estão com a mente completamente aberta, né, completamente preservada.
Então, são pessoas que têm todo um potencial de desenvolvimento de trabalho também. E isso tem que ser trabalhado. Quem pode ajudar nossos colegas da terapia ocupacional também, né? Sim. Então, essa abordagem ampla e conjunta com várias subespecialidades, várias modalidades diferentes de profissionais, né, com certeza só tem a acrescentar para esses pacientes aí. Com certeza. E eu acho assim também, Francis, que a gente tem que falar para as pessoas, tem que sempre bater nessa tecla, né? Porque o melhor jeito de combater isso é a prevenção, né? E a prevenção, ela parte de cada indivíduo, porque são os indivíduos que andam de moto, são os indivíduos que pulam na piscina que tá quando estão bêbados, etc. Então, a gente tem que sempre manter esse assunto aí no dia a dia, para que um chame a atenção do outro, para que a própria pessoa se conscientize, né? Tenha atenção, a velocidade é muito perigosa, seja de moto, seja de carro. Também é perigoso fazer uso de bebida alcoólica e fazer uma série de situações aí que colocam em risco a pessoa, né? Vai nadar bêbado, não é uma ideia boa. Vai ficar em região alta, que pode cair depois de bêbado, também não é uma ideia boa. Então, isso aí são coisas que a gente tem que ter atenção, né? Para prevenir esses acidentes que são, com certeza, grande parte das vezes evitáveis, né? Mesmo os acidentes relacionados à parte de trabalho, quanto também à parte de lazer. Então, são acidentes que podem ser evitados e tem que tentar ser evitados ao máximo para a gente cada vez ter menos casos e menos casos com gravidade, né? Franz, me passe suas considerações finais, a gente está chegando já no final. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de tempo aí para conversar com a gente. É um tema muito legal, acho que as pessoas vão conseguir entender um pouco sobre o problema do traumatismo da coluna. Ô Vinícius, foi um prazer estar com você, né, com todo mundo aqui, que pôde acompanhar a nossa conversa. É claro que o tema é extenso, né? Eu acho que a palavra-chave que você colocou é importante, né? Tem doenças que a gente consegue remediar de maneira efetiva, né? O dano medular, o dano a pessoa que ficou tetraplégica, a pessoa que ficou paraplégica, a gente não tem ainda como corrigir, né? Então, diante desse quadro, né, drástico, né, a questão da gravidade, a gente tem que trabalhar realmente com a prevenção, né? Muito cuidado, né? É claro que não precisa chegar na situação drástica de algumas cidades da China que proíbem, né, a questão do uso de motocicleta, né, pelo risco né, de acidentes. Mas se, né, durante, né, redobrar os cuidados, nessa questão do álcool que você colocou também, né, é um problema de saúde pública, né, mas as pessoas, né, com essa consciência, né, eventualmente, né, os colegas que estão observando situações de risco, né, alertar, porque isso acontece com frequência, né? Eu colocaria, né? O Vinícius sofreu como a gente, como cirurgião, em vários hospitais, os procedimentos que são chamados de eletivos, né? Que a cirurgia que pode ser aguardada, que a gente pode agendar, elas foram suspensas durante um período da quarentena, agora estão começando a voltar, né? Mas eu vou dizer que um dos hospitais que a gente trabalha, né? Né, do SUS, né? Eu operei sistematicamente, eu tenho um horário toda semana, sistematicamente, toda semana, operei um traumatismo raquimedular, né? Porque acontece, mesmo a pessoa em casa, né? Queda de altura, né? Queda de moto, né? Que inclusive aumentaram por conta dos entregadores, né? Um serviço que está com uma demanda maior, né? Uhum. Então, felizmente, muitos deles a gente consegue, né, tratar de maneira que preserve as funções neurológicas, mas quando a pessoa já chega com o que o Vinícius falou, né, traumatismo grave, com uma lesão neurológica já bem definida, infelizmente, por mais que a gente coloque a coluna no lugar, a gente estabilize de novo a coluna, esse paciente permanece com dano, né, a chance de ele permanecer perenemente com esse dano é grande. Então, a palavra certa você falou, Vinícius, é prevenção. Queria agradecer bastante mais uma vez essa oportunidade, Vinícius, por você ter convidado, né, e dar uma boa noite para todos que, né, tiveram essa paciência de nos ouvir também. Legal, Franz. Então, só para avisar o pessoal, vai ficar disponível essa live aqui no Instagram e também no YouTube. Quem quiser escutar depois, fique à vontade. Franz, muito obrigado, um grande abraço e uma boa noite. Obrigado, um abraço também, Vinícius. Um abraço a todos aí.